Meus amigos, muito bom dia a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Vocês podem até estranhar, estou lhes dando bom dia, mas esse é um vídeo gravado e eu faço isso aqui da praia de Ipanema. Estou em frente ao Boteco Belmonte, um lugar maravilhoso que abriram. O Boteco Belmonte, meu amigo, você que não é do Rio de Janeiro, é muito tradicional aqui, mas recentemente abriram isso aqui na praia de Ipanema. Bem em frente à praia de Ipanema. Tá escuro aqui, vocês não vão perceber, mas aqui inclusive era um lugar, o pessoal da antiga vai lembrar que funcionava o Albericos. Era um bar maravilhoso da década de 80. Enfim, são reminiscências muito importantes da minha juventude. Mas eu resolvi, antes de ir para casa, gravar esse vídeo aqui, porque eu acabei de ler no site Coluna do Flamengo sobre as perspectivas do vice-presidente de marketing do Flamengo com relação ao nosso planejamento do ano seguinte. Eu vou falar do Mister também. Aliás, eu quero lembrar a vocês que mais tarde, às 6 horas da tarde, ou 5 ou 6 ainda vou marcar, nós vamos fazer a nossa live tradicional de domingo. Mas o Gustavo Oliveira concedeu várias entrevistas para o site Coluna do Flamengo, que eu já falei para vocês que gosto pra caramba, e nessas entrevistas ele faz projeções muito substantivas sobre a receita a ser arrecadada o ano que vem na área dele, na área de marketing, e todas elas, meus amigos, calcadas no programa Sócio Torcedor, todas elas calcadas na importante contribuição que nós, entendam bem, meus amigos, nós, torcedores, transmitimos ao Flamengo, o apoiando. Seja indo ao estádio, comprando camisas, assistindo a uma partida do Flamengo pela televisão, nos engajando nas redes sociais. O Flamengo é recordista de engajamentos em redes sociais, o que permite mais patrocínios ainda. Então, isso tudo, meus amigos, me fez pensar. Inclusive nessa própria entrevista ele fala, importante que você preste atenção onde eu quero chegar, meu amigo rubro-negro. Ele fala nessa entrevista que vai reformular o programa Sócio Torcedor, que é uma coisa, meus amigos, que eu já estou pleiteando há muito tempo, e eles próprios falam que vão. Isso realmente me indigna às vezes. Eles falam que ocorrerá reformulações e que o programa Sócio Torcedor do Flamengo vai deixar de ser apenas aquele que é conectado com a ida do torcedor ao estádio, ou seja, pela facilidade que ele tem para poder comprar, pela prioridade no momento da compra. Quando programas de sócios torcedores evoluídos no mundo inteiro não ofertam apenas essa prioridade como atrativo, ou seja, aí é uma questão de inteligência empresarial e uma questão também, é isso que me indigna mais, que é a de você perceber a importância que o sócio torcedor tem e retribuir isso a esse torcedor, que é o maior bem que o Flamengo tem, porque o Flamengo só arrecadou 1 bilhão e 200 mil esse ano em função da nossa contribuição. Portanto, eles precisam entender que nós somos muito importantes, e na prática isso acaba não acontecendo, e às vezes são ações simples. Ontem, por exemplo, no dia 24, véspera de Natal, mais ou menos umas 4 da tarde, eu recebi um telefonema e era ali uma gravação do Davi Luiz. Eu falei até para vocês isso na live dessa madrugada, da madrugada de Natal, que aliás foi muito divertida, vou falar aqui para vocês de novo, mas eu recebi a ligação do Davi Luiz, uma voz gravada, agradecendo a nação rubro-negra pelo apoio e dizendo que no próximo ano, no de 22, nós vamos estar juntos. Enfim, eu gostei. Aquilo é uma coisa tão simples, é uma mensagem genérica, mas eu gostei demais de ter recebido ali a comunicação do Davi Luiz, e é isso que a nação quer. A nação precisa entender que esse governo do Flamengo nos perceba de uma maneira muito importante, tal qual é a relevância da nossa contribuição para que o Flamengo gere esse 1 bilhão. E isso não se traduz realmente, ou seja, você não consegue perceber
que eles nos entendem realmente como a grande força motriz daquilo que acontece dentro de campo. É impressionante isso. Por exemplo, agora mesmo o Marcos Braz e o Spindl estão lá na Europa em função de um orçamento que o Flamengo tem gerado por nós. Eles estão lá tentando trazer o Mister, estão lá nos melhores hotéis, estão lá realmente vivendo muito bem. E esse aí também não é o problema, mas com o nosso orçamento. E às vezes, meu amigo rubro-negro, eu fico achando aí que você idolatra tantos dirigentes, mas não percebem que na realidade não existe ali uma contribuição da parte deles, uma contrapartida, vamos chamar assim, que realmente nos faça entender que eles nos entendam como importante. Estava hoje conversando com um grande amigo, o Leandro Magaldi, lá de Niterói, um amigo, inclusive ele deve estar assistindo esse vídeo, e o Leandro estava me dizendo sobre a nossa saga lá no Uruguai. Vou apenas te dar um exemplo. Ele é sócio torcedor, pagou durante a pandemia, houve inúmeros ingressos de ocasião no programa de sócio torcedor, apenas para poder comprar esse ingresso no Uruguai, e ele só conseguiu comprar, mesmo pagando na pandemia, mesmo sendo fiel ao Flamengo, ele só conseguiu comprar ali aos 50 minutos do segundo tempo. Por exemplo, eu quero aqui dizer a vocês, não dá para comparar o apoio que a Crefisa, que a Leila, que agora é presidente do Palmeiras, deu aos torcedores do Palmeiras, em especial a Mancha Verde, para poder estar lá. Algo que não aconteceu da parte do Flamengo para nós. Ou seja, o mesmo apoio logístico, o mesmo apoio financeiro, isso realmente não aconteceu. E essa diretoria, ela só pensa em dinheiro, arrecadação, negócios. É algo realmente inerente ao perfil deles, porque foram gestores de sucesso nas suas carreiras corporativas. Acho que precisam pensar os processos de gestão do Flamengo realmente como os processos de uma corporação privada, de um grande player que compete no mercado nacional e internacional. Eu acho que tem que ser assim, eles têm méritos, mas eles precisam se humanizar mais um pouco. Eu falo sempre sobre isso com relação a nós, torcedores. Por exemplo, não houve ali nenhuma espécie de consideração àquele que ficou ali ajudando o Flamengo num período difícil, onde o Flamengo registrou prejuízo na época da pandemia. Não acontece isso. Você aí, sócio torcedor, por exemplo, do Nordeste, você não tem nenhum atrativo, você paga porque você ama o Flamengo. Mas você me diga qual é o benefício, além do orgulho que você tem de saber que o Flamengo está triunfando dentro do campo. Não foi nem o caso esse ano, mas que o Flamengo triunfará dentro de campo em função do teu apoio. Isso aí é o orgulho que você tem, mas você não recebe uma camisa, você não recebe uma promoção especial, ao contrário, você paga e você não recebe nada além disso. Então eu fiquei pensando assim, caramba, que grande contrassenso esse programa de sócio-torcedor, que grande contrassenso é a política de gestão para com o torcedor, seu maior patrimônio, o verdadeiro dono do clube, que essa gestão adota. Então, tem as críticas, tem os elogios, obviamente, com relação à gestão, no meu entendimento, são quase que irrepreensíveis. Mas eu quero aqui dizer a você, sob o ponto de vista humanitário, meus amigos, eu queria dizer a você, acho que de fato é muito ruim, viu? Então, e precisa melhorar muito a gestão do Flamengo nesse sentido. Bom, quero falar aqui também para vocês do que circulou agora à noite. Não é muito diferente realmente do que nós já tínhamos lido, mas me parece que as coisas estão muito voltadas realmente para o Mister desembarcar aqui. A torcida do Benfica não quer mais de jeito nenhum. Houve reações, inclusive a um desejo, a um post da diretoria do Benfica nas redes sociais, acho que foi no Twitter, isso mesmo, foi no Twitter, desejando um Feliz Natal, e todo mundo correlacionando ali um bom Natal com a saída do Mister, todo mundo ali dizendo que teria um santificado Natal se o Mister deixasse o Benfica e viesse para o Flamengo. Enfim, o nosso velhinho
meus amigos, muito maltratado, malquisto pela torcida do Benfica e pela diretoria, alguns membros inclusive se manifestando, dizendo que o Jorge Jesus havia sido culpado de todo o problema que aconteceu ali no Porto, que era inadmissível a conduta dele com relação à reunião que ele teve, mesmo autorizada pelo presidente do Benfica, mas essa reunião causou grave alvoroço e conspurcou ainda mais o ambiente dele com os membros da diretoria do Benfica, ou seja, não são todos que concordaram. Então, o momento técnico, o momento político do Mister, realmente, meus amigos, é muito ruim, pode ser que ele venha para cá. E aí, uma outra novidade para vocês, na verdade pode até não ser uma novidade tão grande assim, mas o Benfica já abriu negociação com o Mister, pelo que eu tô lendo aí, pelo que eu pude ler, dos companheiros apuradores, dos jornalistas, mas já abriu realmente negociação com o Mister, o Benfica, para que ele possa deixar o clube. E acho que isso deve acontecer, meus amigos, até o final dessa semana que vai se iniciar. Até o final do ano isso deve acontecer. E o Flamengo, através dos companheiros que estão lá, naturalmente deve aproveitar a melhor oportunidade para que essa negociação acabe saindo, como eu falei hoje, de maneira salomônica, porque eu tenho quase que certeza que o Toches e o BAP, na verdade, são contrários ao pagamento de uma multa para um treinador que queira ficar no Flamengo até o final do ano só. Ou seja, seria realmente uma impropriedade muito grande você pagar a multa se o treinador quer incluir uma cláusula de saída no final do ano de 2022. Não faz nenhum sentido isso. E isso precisa ser revisto caso realmente seja. Eu tenho quase certeza que é isso que está acontecendo. Ouvindo falar e lendo algumas coisas também. Então, meus amigos, estou eu aqui na praia de Ipanema, em frente à praia aqui no Boteco Belmonte. Maravilhoso, são 2 andares aqui espetaculares. Você fica lá de cima e você consegue ver o mar todo durante o dia. Espetacular realmente esse bar. Também não estou fazendo propaganda não é merchandising, é só uma dica para quem quiser vir aqui no Rio. Não pode perder de vista a oportunidade de conhecer. Então, meus amigos, vou fazer uma live às 5 ou 6 horas da tarde no máximo, para que nós possamos conversar melhor sobre novidades, sobre outros pontos que venham a aparecer. Conto com vocês às 6 horas. Saudações rubro-negras, meus amigos, aqui direto da praia de Ipanema. Grande abraço!